Eu comecei falando um pouquinho sobre nós brasileiros, latinos, a diversidade que a gente tem. O Brasil é muito diverso, a gente tem muitas culturas e costumes espalhados aqui pelo nosso país. E para o tema de hoje eu gostaria de trazer uma ilustração de como uma pessoa de fora, alguém que não conhece o brasileiro, veio nos visitar, como nós fomos retratados. Décadas atrás, quando o grupo Disney estava começando a despontar nos Estados Unidos, no mundo, eles fizeram um esforço junto com o governo americano de se aproximar dos países da América Latina. Se quiser, depois pesquisa sobre isso. E o esforço consistia em criarem personagens locais para se juntarem aos famosos personagens da Disney. Então a gente passaria a ter um personagem brasileiro, existe um personagem argentino, um peruano e assim por diante, nos gibis, nos desenhos e nos filmes, para que o povo brasileiro se identificasse com aquilo. E esse era um instrumento de crescimento e propagação que eles estabeleceram. E eu não sei se você se lembra qual que foi o personagem brasileiro que foi criado. Passou a ter gibi, história, desenho. Foi o Zé Carioca. E se você pesquisar notícias da época, você vai ver que teve uma comitiva da empresa que veio passar um tempo no Brasil para analisar a nossa cultura, entender como que nós somos, como nós pensamos. E apesar do nome, o personagem Zé Carioca foi inspirado por um paulista do interior de São Paulo, que chamou a atenção daquele grupo de americanos que depois da experiência aqui, acreditaram que aquele homem representava bem o nosso povo. E as histórias dele fizeram muito sucesso, mas você já parou para perceber quais são as características, como que é esse personagem? Então, quando alguém está escrevendo um livro ou um filme, vai lá e faz uma biografia, faz uma descrição de como aquele personagem é, fisicamente, como ele pensa, a história dele. E aquele personagem criado, ele era alegre, ele era divertido, ele gostava de festa, ele gostava de pessoas, interagia bem. Ele gostava de comer, aproveitar a vida que o Brasil proporcionava. Mas, escondido no meio disso, ou perdido no meio disso, também era um personagem que não gostava de trabalhar. Ele queria apenas descanso e água fresca. Se você pegar os gibis, em todas as histórias vai ter o Zé Carioca numa rede, descansando, com as pernas para cima. Era alguém que adorava ficar assim, mas que era preguiçoso na hora de trabalho. Era um típico malandro, alguém que estava sempre tentando tirar vantagem das outras pessoas. Isso no meio de todas as características boas que realmente falavam sobre como nós brasileiros somos. Tinha também esses traços ligados ao trabalho, ligados ao próximo, ligados ao dinheiro. E igreja, querendo eu ou você, a gente querendo ou não, esse traço, ele está inserido na nossa cultura. Querendo ou não, isso foi passado de geração em geração. O desincentivo ao trabalho, apesar da gente ter na nossa bandeira falando ordem e progresso, a gente tem esse traço na nossa cultura. O incentivo em você sempre tirar vantagem do outro. Aquilo de você falar, você já deve ter ouvido falar no trabalho ou na sua casa, na sua família, falando, poxa, eu fiz aquele negócio e me dei bem em cima daquela pessoa. Ao invés de a gente pensar, quando a gente está fazendo um negócio, aquele negócio tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para outra parte. Porque o mundo dá voltas. E a gente pode lá na frente precisar dele ou ele precisar da gente. Mas isso é muito característico também. Aqueles americanos viram isso na cultura brasileira. O brasileiro quer sempre tirar proveito do outro. O brasileiro não gosta de trabalhar. E isso perdido, mesclado no meio da nossa cultura divertida, alegre, feliz.
E voltando para a Bíblia, pegando essa passagem, essa ilustração, tem uma passagem bíblica que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6, que é como se o apóstolo Paulo estivesse falando para mim e para você, estivesse falando para os brasileiros, ao invés da igreja de Tessalônica. Ele estaria falando para a gente. 2 Tessalonicenses 3,6 diz assim: e agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome do Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivermos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros, trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhe dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Até aqui, uma passagem forte, mas está na Bíblia. E ela fala comigo e com você nesse domingo. Notem que o apóstolo Paulo usa a expressão ociosos. Em outras traduções falam pessoas que levam a vida desordenada, sem ordem. No original grego, na cultura da época, a palavra que foi usada, essa palavra que está traduzida para ocioso, ela dizia respeito na sociedade grega para aqueles que não se apresentavam para trabalhar. Você tinha aquelas cidades e eram trabalhos diários e as pessoas iam atrás para buscar trabalhar num porto, trabalhar numa obra, trabalhar na agricultura e recebiam a remuneração no final do dia. O apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja: eu sei que tem no meio de vocês pessoas que não se apresentam para trabalhar. E a Bíblia claramente condena aqueles que não estão determinados a buscar o seu sustento, que preferem viver às custas dos outros. E notem que não está sendo condenado ninguém que está desempregado ou passando necessidade por vontade própria. Todos nós passamos por montes e vales, e todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós precisamos de ajuda. E é bom ajudar, abençoar o próximo, mas não era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Porque em outras cartas ele incentiva a abençoar as pessoas passando necessidade, mas aqui o tom era outro. Ele estava falando: eu dou uma ordem para vocês. E a passagem também explica o motivo de não ser bom agir dessa forma, além de ficar longe dessas pessoas. Por quê? Porque a pessoa que age com ociosidade, que não se apresenta para trabalhar, ela não está obedecendo aquele mandamento, que quando Adão e Eva caíram, 6 dias trabalharás, 6 dias trabalharás e 1 descansará. Não está obedecendo isso. A pessoa que vive às custas do outro não obedece também quando Deus fala que no suor do teu rosto você vai comer o teu pão. No suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Que na sua casa venha o alimento produzido por você, pai, por você, mãe. Normalmente, também nessa passagem fala que essas pessoas se tornaram fardos para os outros. Reforçando, é diferente de tempo de dificuldade. Aqui são pessoas que não gostavam de trabalhar, que eram ociosas, não se apresentavam para trabalhar e ganhar algo em recompensa disso. E o apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, ele falou: eu quando estive no meio de vocês, eu vi que tinha muita gente que não gostava de trabalhar. E olhando para isso, eu falei: eu sou sacerdote, eu sei o que eu tenho direito para receber. Mas eu, como exemplo, eu vou trabalhar em duplo turno, dentro da igreja e fora da igreja, para não ser pesado para ninguém.
O apóstolo Paulo abriu mão das primícias que ele tinha direito, das ofertas, para mostrar a importância do trabalho para aquela igreja. E o apóstolo Paulo começa com uma ordem e termina com outra. Ele fala: lhes damos a seguinte ordem em nome do Senhor Jesus: mantenham-se afastados dessas pessoas. Não fique próximo dessas pessoas que não estão dispostas, que não querem, que não gostam, que não se voluntariam para trabalhar. E ele termina dizendo: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Igreja, num Brasil alegre, divertido, receptivo, mas convertido à palavra de Deus, com a mente transformada, um novo personagem deveria surgir. Junto com todas as boas características, mas com a mente transformada, dentro das nossas mentes, ter pessoas que valorizam o trabalho, que entendem a importância quando Deus fala: 6 dias você vai trabalhar, no suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Uma valorização por acordar cedo, por fazer as tarefas bem feitas, fazer o trabalho com primazia, com cuidado, com atenção, com dedicação, e ser reconhecido por isso. Que se hoje viesse outra comitiva para visitar as pessoas aqui da nossa igreja, não fosse encontrado esse traço, igreja. Fosse encontrado a receptividade, a alegria, a vontade de fazer festa, de aproveitar a vida, mas também de saber a importância e a valorização e o momento da gente trabalhar, da gente batalhar, arregaçar as mangas, suar, estudar, se preparar. E eu não estou falando de ser workaholic ou só pensar no trabalho, mas sim entender a importância do trabalho na sua vida e passar isso para os seus filhos. Porque quando a gente entende isso, quando a gente muda a nossa mente, quando a gente para de pensar no trabalho como um fardo ou algo que a gente quer se livrar, aí a gente começa a experimentar a boa, a perfeita e boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Quando você muda a sua mente e entende que isso faz parte da sua vida, se derrama diante de Deus, pede para Deus abençoar o seu trabalho, sua empresa, seus negócios, você vai começar a viver um tempo bom no seu trabalho. Você vai começar a ter um ambiente agradável no seu trabalho, mas isso começa na sua mente. As coisas vão começar a se encaixar perfeitamente, cada passo, cada etapa na sua vida. Quando a gente entender que a gente precisa mudar a nossa mente.